Olá, amante do terror. Recentemente eu tava à procura de um tema bem bacana aqui pra falar no canal, e eu entrei num canal que eu gosto muito particularmente, que é o Imortal Marcos, e inclusive é de lá que eu tiro muitas das ideias que eu tenho aqui. E uma que me chamou a atenção, que eu tinha visto já faz um tempinho, mas resolvi falar aqui hoje, que eu lembrei, é sobre um jogo bem interessante indie, chamado Something Bad is on the Moon, ou Tem Alguma Coisa Ruim na Lua, que só pelo título já chama a atenção, né? Porque eu não sei se você sabe, mas tudo o que envolve cosmos me chama a atenção. Eu gosto muito dessa temática de espaço, de cósmico, de terror cósmico no geral. É um assunto que me chama a atenção desde sempre, tanto é que um dos assuntos que eu mais falei aqui no canal foi sobre horror cósmico. E não é pelo power scaling. Inclusive esse negócio de power scaling eu acho uma merda e já me trouxe muita dor de cabeça. É sim, mas pela estética e esse negócio grandioso. E falando em grandioso, por que você não compra uma das minhas camisetas na loja? O canal tem parceria com ela já faz um tempinho, e as estampas são bem bacanas. Por enquanto a gente tem a Máscara da Erudição, o Sol Frenético e a Revolta. Você tá vendo elas aí do lado. Se você se interessou, então compre as minhas camisetas, o link tá aqui na descrição e no comentário fixado, ou então na tagzinha que tá aparecendo aí no canto inferior direito. Ou esquerdo, não lembro. Mas enfim, em algum canto tá aparecendo aí a tagzinha pra você ir direto pros produtos. E aproveitando o gancho, me siga nas minhas outras redes sociais, no meu Twitter e no meu Instagram. Mas voltando pro jogo, o Something Bad is on the Moon, ele é um jogo gratuito que você pode baixar inclusive no link que tá aí na descrição e jogar. Ele é gratuito também porque ele é bem curto. Se eu não me engano, a gameplay dele tem no máximo uns 10 minutos. Isso se você não ficar procurando os segredos por aí. Mas do início ao fim, ele tem 10 minutos de gameplay, é bem curtinho mesmo. Mas mesmo sendo curto, ele ainda tem um grande mistério. E é esse mistério que a gente vai explorar aqui hoje. Resumindo bastante o jogo, ele se ambienta na Lua e a nossa missão é reiniciar uma estação de rádio que deu algum problema. Só que, nessa nossa missão, uma coisa dá muito errado. 19 de dezembro de 1972, marca a data da publicação do último pouso divulgado na Lua. Desde então, 8 missões lunares classificadas foram autorizadas em absoluto segredo. Eu encontrei a filmagem que instigou essas missões classificadas. Tem alguma coisa na Lua. E de alguma forma, quando eu ouvi essa filmagem semana passada, eu acho que ela me notou. Gravado em 20 de dezembro de 1972. Última missão lunar pública. Filmagens da câmera de capacete do tenente Marcus Wendt. Bom, o que a gente pode falar sobre o jogo em si? Ele usa uma engine simples, ele é um jogo simples no geral, mas ele é muito funcional no que ele se propõe. O cenário todo dele se resume a um deserto branco, até porque não dá para esperar muito de um jogo que se passa na Lua. A Lua em si não tem nada além de uma vastidão de pó branco. Ele em si todo não é explorável, ele tem uma parede invisível, e se você andar demais, se você achar algum tipo de brecha, você só vai cair pra fora do mapa e vai ter que reiniciar o jogo. O mapa dele, apesar de ser na Lua, não é muito grande. Eu acho que eles fizeram desse jeito pra você acabar não se perdendo, porque se eles fizessem realmente um mapa dessa vastidão, você ia acabar se perdendo e o jogo ia acabar ficando sem sentido. Enfim, a gente pousa na Lua através de uma LLM. Módulo de pouso lunar. A gente se identifica como Tranquility e basicamente o porquê que a gente está ali. A gente está ali para uma missão de reparação de uma estação de rádio que deu alguma coisa errada. Ela não estava funcionando, então não tinha como captar esses sinais de rádio. Então a gente tem que ir lá e ver o que está acontecendo. E por algum motivo a gente pousa bem longe do rádio, exatamente a 700 metros. Por quê? Não sei, eu acho que faltou logística aí. Na questão do jogo é só pra gente ter um caminho até lá e ver algumas coisas estranhas que acontecem. Mas o nosso personagem, agora eu não lembro se é o nosso personagem ou o comandante que fala, eles dizem uma coisa bem interessante, que é algo que gira em torno do próprio plot do jogo. Ele diz que
Por conta da solitude, por causa do silêncio também, muitos astronautas que vão parar lá na Lua, eles acabam vendo faces nas montanhas, porque a Lua ela tem várias montanhas, várias dunas, e nessas dunas, esses astronautas eles acabam observando alguns rostos, e isso tem uma explicação até científica. Aqui no canal eu já falei a respeito da pareidolia, que para quem não se lembra, é aquele fenômeno de quando você olha para algum objeto, por exemplo uma tomada ou uma nuvem, você acaba enxergando algum padrão de rosto, ou alguma outra imagem que seja mais viva. Por exemplo, você pode enxergar um rosto em uma tomada ou um cavalo em uma nuvem. Esse é o evento chamado pareidolia. Só que o estranho é que ele diz que os únicos astronautas que pousaram na Lua e não viram esses rostos estranhos nas montanhas foram os da Apollo 11. E isso eu encaro como uma previsão do que a gente vai ver logo logo. E quando você tá jogando, parece que tá tudo normal. É só o deserto branco, você sai andando por aí, até você reparar em uma coisa estranha. Quando você olha para as montanhas, que nele diz, lá no fundo, bem lá no fundo, pequenininho, tem realmente faces. Elas estão lá, paradas, te observando. E quando você dá zoom nessas faces, que inclusive o zoom tem um barulho infernal, southwest of your position. Likely a sensor echo. Proceed with manual receiver reset. Over. Understood, Houston. em algum momento elas vão abaixar, como se realmente elas estivessem te observando, e quando elas perceberam que você percebeu, elas fogem entre aspas. É como se elas estivessem brincando com você, mas até esse momento se trata só de uma simples pareidolia. Uma pareidolia bem assustadora, mas ainda assim é só uma ilusão de ótica. Só o seu cérebro brincando com você. Mas além disso, não acontece nada demais. Seu objetivo ainda tá claro, e até a posição que o radar indicou para você, que tá a 700 metros daí. Inclusive aparece até uma numeração verde ali embaixo, que não indica a distância que você tá do objeto, e sim a distância que o objeto tá de você. Essa diferençazinha vai ser bem importante. Enfim, quando você chega lá no local, você acaba identificando que não tem nada de errado na estrutura do rádio, ele ainda tá com a integridade intacta. O único problema que estava dando é que o receptor de sinal dele não estava retornando assinaturas, o que estava impedindo a central de receber os sinais. Mas a solução disso foi até bem simples. A única coisa que a gente precisou fazer foi apertar para rebootar o sistema, em um grande e bem chamativo botão vermelho. E bom, a gente espera até todas as luzes se acenderem e mostrarem que tá tudo certo. E, bom, acabou, né? Agora é só voltar pro módulo e zarpar. Mas se fosse só isso, eu nem estaria fazendo esse vídeo. O comandante, ele diz uma coisa um pouco assustadora. Tranquility. I'm picking up a small object traveling in your direction right now. It's moving fast, very fast. E como se não bastasse, aparece de novo aquela numeração verde. Tem alguma coisa se aproximando da gente que tá a 2 km dali. Só que esse número começa a descer, o que significa que ele tá chegando cada vez mais perto, e ele se aproxima cada vez mais rápido, e isso é um claro chamariz para você vazar dali o mais rápido que você pode. Você então corre muito pro seu módulo lunar, e o número vai ficando cada vez menor, e cada vez menor, e cada vez menor. E não só isso, mas antes a lua tava toda iluminada, só que agora ela tá ficando escura, e eu não sei se isso é por causa que realmente tudo tá ficando mais escuro, ou se é porque a gente tá com medo e a nossa visão tá ficando turva. Eu acho que é a primeira opção de que tá tudo ficando escuro, porque é só uma parte em específico que tá. E isso porque, quando aquela coisa começa a se aproximar da gente, a música do início do jogo, aquela de quando, antes de iniciar, começa a tocar, vinda especificamente dali, daquela área escura, ou seja, aquilo tá vindo de lá. E aí, uma coisa que eu esqueci de comentar é que, enquanto a gente está fugindo, a voz do nosso comandante é simplesmente imitada. Alguma coisa conseguiu mimetizar a voz e tá falando pra gente ficar parado, no mesmo lugar. E dá pra perceber certas diferenças no modo de fala do comandante.
e até mesmo alguns bugs na voz dele. Stay where you are. Please do not move. You are safe here. You are safe. You are safe here. We need you to stay where you are. Please do not move. You are safe here. Please hurry. Stay where you are, stay calm, and we will recover you shortly. E bem, não importa o que você tente fazer, não importa o quão rápido você seja, esse objeto sempre vai conseguir te alcançar. E quando a metragem chega em exatamente 300 metros, se você olhar para o escuro, de onde aquela música está vindo, você vai perceber um pontinho vermelho bem pequeno. E ele vai se aproximando de você, e vai se aproximando, se aproximando, se aproximando, até você perceber que é um objeto vermelho brilhante, um orbe de luz ofuscante, que vai chegando perto, até que simplesmente desaparece. E você acha que está seguro porque a metragem parou em exatamente 50 metros. Parece que foi algum tipo de bug, não sei. Mas quando você menos espera, a metragem começa a descer de novo. E assim que ela chega em 0, isso acontece. Essas faces aparecem, você aparentemente morre e o jogo fecha. Bom, o que está acontecendo aqui? Recapitulando tudo que a gente viu até agora, os astronautas, quando vão para a Lua, começam a ver rostos nas montanhas por causa da pareidolia, aparentemente. Isso seria devido a uma ilusão de ótica causada pela solitude e o silêncio da Lua. Então, a mente humana começa a criar essas imagens porque, como eu disse no vídeo da pareidolia, os seres humanos são seres sociáveis, ou melhor, são seres sociais. Então, quando estão sozinhos, eles criam essas imagens para meio que suprir essa necessidade de companhia. Mas a gente consegue ver claramente que não se trata de uma ilusão só. Então, o que são essas faces? O que são elas, a gente não sabe, é completamente desconhecido. E também o motivo dos astronautas da Apollo 11 não terem visto também é desconhecido. Talvez essas faces sejam criaturas alienígenas recém-chegadas na Lua, mas que não estavam lá quando a Apollo 11 pousou. Eu estou considerando que são criaturas, mais de um ser, porque apareceram várias faces. E não tem como provar se é verdadeiro ou falso, porque pode ter literalmente qualquer coisa na Lua, inclusive nada. O Something Bad is on the Moon é um jogo muito curto, mas também muito interessante, porque ele mexe com esse aspecto do desconhecido, também te dá uma sensação de impotência quando você está tentando fugir e aquela coisa se aproximando cada vez mais, e também mexe com a escopofobia, que é o medo de ser observado. O link do jogo vai estar aí na descrição. Caso você encontre mais alguma coisa, diga aqui nos comentários ou me marca lá no Twitter ou no Instagram. Muito obrigado ao Rafael, ao Sans YouTube BR, ao Faelka e ao Youngder por terem se tornado abençoados. E também muito obrigado ao Coelho Teixeira e o Quadrilha 299 por terem renovado o membro. Se você quiser dar um apoio maior para o canal, assine um membro ou então compre as minhas camisetas na loja. Muito obrigado e até o próximo vídeo.